Olá a todos e bem-vindos a mais uma Verdade sobre o Vinho, hoje sobre a região da Beira Interior. Bem-vindo, Rodolfo Queiroz, obrigado por, no fundo, tirares este tempo para estar comigo e falarmos um bocadinho da tua região. O Rodolfo, embora esteja hoje em dia na Beira Interior, ele tem sangue minhoto, é natural de Marco Canaveses, estudou na Escola Agrária de Ponte Lima e depois foi tirar a licenciatura de Agronomia na Escola Agrária de Viseu. E eu tenho que te perguntar isto: o que é que um minhoto faz na Beira Interior? Como é que foste aí parar? Olá, Hélder, boa tarde a todos. Antes de mais, é um gosto estar aqui contigo na Beira Interior, que não é só a minha região, também é a tua, como vamos ver mais à frente, e em boa hora deste esse passo para vir para cá. Portanto, eu estudei numa escola agrícola em Marco Canaveses, depois estava para Ponte Lima, para a escola agrária, queria trabalhar nesta área. Lembro-me uma vez andar na escola agrícola e ter ido visitar a estação vitivinícola Amandio Galhano, onde se fazem ensaios e enxertos prontos na altura. Estamos a falar em 93 ou 94, aquilo era uma novidade. E ter ficado a gostar muito daquele mundo, da viticultura e dos vinhos, etc. Pronto, mas depois não consegui logo ir trabalhar para onde queria. Entretanto, trabalhei 2 anos por aí por Lisboa, numa empresa que fazia outro tipo de coisas, mas fiquei sempre com a vontade de vir para o mundo dos vinhos. Depois, em 99, surgiu a oportunidade de eu enviar um currículo aqui para a Comissão Vitivinícola da Beira Interior, que eu francamente nem sabia que existia, e pronto, eu vim cá uma entrevista ou duas e acabei por ficar. Mas acabei por ficar, já agora também por 2 motivos, ou 2 paixões neste caso. Uma que era essa do vinho, e outra porque na altura a minha esposa atualmente, que era a minha namorada na altura, é daqui da zona, ela é do Sabugal, do Soito, do Sabugal, e pronto, e nós também tínhamos que estabilizar em algum sítio. E quando eu vim para cá, lembro-me até que na altura o presidente então, o Dr. Galhardo Simões, fez uma pergunta curiosa que eu nunca mais me esqueci, que disse: olha, você teve que ver e tal, mas você é de Marco Canaveses, olha que a Guarda é muito fria, o que é que o traz por cá? E portanto, depois comecei aqui a trabalhar. Na altura a comissão era muito pequenina, ainda hoje é, mas era muito pequenina, éramos 2 funcionários, a Margarida, que já cá estava, e depois eu. E obviamente que os primeiros 2, 3 anos foram muito complicados, porque eu não conhecia cá ninguém, literalmente ninguém, e hoje em dia, com as tecnologias, a nossa conversa é disso exemplo. Nós estamos todos muito próximos uns dos outros, com os telemóveis, etc. Quando vamos para essa altura, em 99, 98, foi quando começaram os telemóveis a aparecer em algumas pessoas, algumas empresas. Eu já tinha telemóvel da empresa, mas pouca gente tinha, depois aquilo não tinha rede em lado nenhum. E portanto, os primeiros tempos foram difíceis, mas pronto, eu depois comecei a gostar de trabalhar aqui e pronto, foi um trabalho que já cá estou há 22 anos, creio eu. E pronto, e acho que crescemos um bocadinho os dois, a comissão e eu também. Então eu posso dizer que o minhoto, como é que o minhoto vai parar à Beira Interior é certamente por amor, Claro, exatamente. À tua esposa, mas hoje em dia amor à região, isso é evidente, e quem trabalha contigo todos sabem. O que é que eu te queria perguntar a seguir? O que é para ti a região da Beira Interior? A Beira Interior é uma região que, felizmente, hoje começa a ser cada vez mais conhecida do português comum. Quem trabalha na área já dá outro tipo de valor à região. Há 20 e tal anos atrás não era assim, portanto, nós éramos uma região que as coisas acontecem sempre um bocadinho mais tarde.
A altura que começaram a aparecer aqui os produtores engarrafadores nas outras regiões foi ali 80 e tal, 87, 88. Aqui foi em 90 e tal, e aqui foi 2002, 2003, 2004, foi por aí adiante que começaram a aparecer novos projetos. E hoje a Beira Interior, eu digo que é uma região que não é por ser a minha região de eu trabalhar cá, é porque eu acho que é uma região que tem um potencial absolutamente fantástico. Tu és disso exemplo e sabes bem que tens aqui um projeto de vinhos biológicos. Sabes, não há nenhuma região em Portugal que se consiga fazer vinhos biológicos tão facilmente como na Beira Interior. Isso é uma evidência, não é? Isso é uma constatação de um facto. E nós, depois de conhecermos, íamos sabendo que os agricultores aqui tradicionalmente faziam 3 enxofradelas em pó, portanto, era a tal agricultura biológica, não tinham, era um processo digamos assim, em termos daqueles processos todos, aquela papelada toda, organizada. Mas é uma região que está a crescer, está cada vez a atrair mais engarrafadores, mais projetos, mais produtores, com várias dimensões, uns maiores, outros mais pequenos, todos eles são importantes e está a ganhar visibilidade, porque é uma região que tem um potencial absolutamente fantástico. Tem vinhos, como tu sabes, muito frescos, que vão um bocadinho na onda do que se pede hoje aí por esse mundo fora. Tem as suas castas típicas. As uvas, apesar de tudo, ainda têm um preço competitivo para quem, como tu, investe na região. E, portanto, eu acho que temos tudo para nos próximos anos continuarmos a crescer de uma forma muito grande. Temos também, e já agora, esta questão do vinho biológico, que atualmente somos a região do país que mais vinhos biológicos tem no mercado, e acho que esse caminho é para continuar a crescer. Então, eu posso dizer que a Beira Interior para ti é futuro, não é? Eu acho que, resumindo as tuas palavras, já é presente, porque já se afirma, mas é sem dúvida nenhuma uma região com um futuro imenso, um futuro enorme pela frente, e o que se nota aqui é que, ano após ano, quando há estas reconversões dos vitis, etc., e estando nós num território, como tu sabes, muito pouco povoado, toda a gente tenta sempre a vinha agarrar-se a isto e fazer, e portanto a região até nisso aí mostra uma dinâmica muito grande e tem sempre feito, posso dizer, por exemplo, temos aqui o Concelho de Pinhel, que é de longe o Concelho de Portugal que mais reconverteu vinhas nos últimos 15 anos, e portanto mostra uma dinâmica muito grande. Antes de irmos aqui ao presente e ao futuro, queria que nos falasse um bocadinho da história da região, ou seja, ela certamente, como as regiões, junto delas, tem antepassados romanos, mas há bocado referiste bem, vamos falar deste passado mais próximo, em que se inicia, portanto, se calhar nos anos 50, com a criação das adegas cooperativas, e que depois estamos aqui à volta de 30 anos até os primeiros privados com dimensão começarem a... Mas queria-te ouvir a ti. Portanto, fala-nos um pouco desta história recente. Portanto, como tu dizes bem, nós, por exemplo, temos aqui centenas e centenas de lagaretas rupestres, o que evidenciam que já temos cá passado e vinhos há mais de 2000 anos, mas concretamente, portanto, há 50, 60 e poucos anos a esta parte, começou a aparecer o movimento das adegas cooperativas um pouco por todo o país, e naturalmente que aqui também tínhamos as adegas, portanto, tínhamos em Figueira, Pinhel, Fundão, etc. Depois, portanto, eu diria até meados dos anos 90, praticamente não havia ninguém em particular que engarrafasse, podia haver um caso ou outro, mas... E depois, com a nossa entrada na então CEE, em 86, o setor também se transformou, a Junta Nacional do Vinho passou a ter, e passaram a aparecer as CVRs, as Comissões Vitivinícolas Regionais, e foi então que foi criada a Comissão Vitivinícola da Beira Interior. Também demorou muito tempo, e portanto só em 94 é que
foi feita a escritura dos estatutos, etc., da Comissão Vitivinícola da Beira Interior, mas só em 90 e depois, entre 94 e 96, ela funcionou nas instalações da Junta Nacional do Vinho em Pinhel, e só em 96 é que viemos para a Guarda, não para estas instalações, mas para umas outras que tivemos durante cerca de 20 anos, e começou aí, agora, na altura, eram 5 adegas cooperativas, Pinhel, Fundão, Figueira, Covilhã e Beira Serra. Infelizmente a adega da Covilhã, entretanto, desapareceu, e tínhamos 3 ou 4 produtores. Na altura apareceu depois a Quinta do Carmo, apareceu o Almeida Garrete e apareceram mais 2 ou 3, mas coisas muito pequeninas. E, portanto, só depois, ali no virar do milénio, como eu disse há pouco, a partir de 2001, 2002, é que começaram a aparecer os novos produtores engarrafadores da região, e alguns que vieram de fora e investiram cá, e, portanto, o caminho foi, digamos assim, com 15 anos de atraso relativamente às outras regiões, mas foi desta forma que se fez. Portanto, ou seja, a sua gênese mais recente, no fundo, tem a ver com as adegas cooperativas e, portanto, e com uma produção de uvas para alimentar essas adegas, que recebiam as uvas de todos os seus associados, portanto, e aí espalhados pela região inteira. E depois, não tão recente como em algumas outras regiões, é que se começa, no fundo, a dar no fundo, o valor da denominação origem Beira Interior que tem hoje, e que no fundo, que está a caminhar para um futuro muito promissor, e eu não tenho dúvidas disso. O que é que hoje a Beira Interior é e representa? Ou seja, o peso destas adegas cooperativas, que era imenso no seu início, está mais diluído, se calhar não em volume, mas na presença do mercado. O que é que sentes? Sim, portanto, vamos lá ver. Nós somos uma entidade certificadora e estamos a falar de vinhos, obviamente, certificados. IG Terras da Beira ou Loco Beira Interior, que são as nossas duas denominações que temos. As adegas cooperativas, por exemplo, a adega cooperativa de Pinhel continua com muito músculo, ainda este ano bateu até o recorde de produção, teve 18 milhões e meio de quilos de uvas. É um operador muito importante porque já engarrafa muito, já engarrafa vinho, nomeadamente até para algumas grandes superfícies. Vende também vinho a granel certificado para outros operadores. Também é um bocadinho essa função que muitas vezes as adegas também têm, esse complemento que há entre o que se costuma dizer, entre aspas, a produção e o comércio, não é? Depois outras diminuíram, a da Covilhã infelizmente desapareceu, as outras diminuíram até pela concorrência que foi havendo dos operadores privados, e portanto eu diria que os operadores privados no seu total já representam cerca de 60% ou 70% do volume de vinhos certificados na região. Claro está que muitas vezes estes vinhos também indiretamente são de adegas cooperativas que vendem esses vinhos certificados a granel, que é perfeitamente normal esta prática, e eles engarrafam com as marcas comerciais deles, não é? Não, mas as adegas cooperativas têm e tiveram um papel crucial em qualquer uma das regiões do país. Às vezes são criticadas porque realmente estavam viradas para, no fundo, para receber muitas toneladas e produzir muito vinho a granel, mas isso também mudou. As adegas evoluíram, têm formas de vender, certificam vinhos, têm marcas no mercado, são bastante ativos e acabam por ser um bom regulador de qualquer uma das regiões. Portanto, claro. A pergunta não era de forma nenhuma desvalorizar o trabalho das adegas, mas no fundo falar um bocado mais, no fundo, de um peso quase de 100% para um peso de 40%, 50%, se calhar. Exatamente. Atualmente. Exatamente. Portanto, as adegas cooperativas têm um papel têm e terão sempre um papel importantíssimo na região. Têm até um papel social, porque nós temos cerca de 5 mil viticultores na região e muitos deles entregam
2, 3 mil quilos à adega cooperativa, é a única forma, porque, como tu bem sabes, e és empresário, não te interessa comprar 2 mil quilos de uvas, interessa-te comprar quantidades mais significativas para as coisas serem rentáveis. E, portanto, muitas vezes a adega cooperativa também é uma forma de tornar grande o que é pequeno, ou seja, tu tens um pequeno viticultor que entrega 4 ou 5 mil quilos, mas depois o vinho da adega cooperativa X está num supermercado e ele diz, olha, aquele vinho também é meu, e é dele também. E tem essa função também, tem esse papel regulador, e obviamente que depois o resto é o mercado, quer dizer, hoje em dia as adegas cooperativas deram um salto tecnológico enorme, estão cada vez, e portanto estão a receber a produção, mas cada vez com mais critério, um bocadinho como fazem os produtores engarrafadores. Obviamente que estamos a falar de realidades diferentes. Quem faz 100 mil garrafas ou quem faz 18 milhões de quilos, a estrada da beira é a beira da estrada, não é a mesma coisa, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São realidades diferentes que eu sinceramente acho que se complementam e que nos ajudam a crescer, que é o mais importante. Queria-te fazer uma pergunta que, entretanto, já respondeste, ou seja, e aqui falar um bocadinho mais de números. São 5 mil, mais ou menos, viticultores espalhados de norte a sul na região da Beira Interior. Quantos operadores, no fundo, produtores, engarrafadores e cooperativas, o seu total, anda em que ordem, grandeza? Neste momento temos um pouco mais de 70 operadores, portanto 4 adegas cooperativas e o resto são produtores privados. Naturalmente que, como disse há pouco, temos produtores de várias ordens de grandeza, não é? Portanto, temos produtores que fazem 5 mil garrafas e temos produtores que fazem já produções relevantes, mas eu costumo dizer que são todos importantes, até porque muitas vezes o produtor que faz 5 mil garrafas tenta posicionar o seu vinho num patamar de preço mais alto, etc., etc., para muitas vezes vender diretamente, que é o que acontece, vender diretamente, por exemplo, no canal Horeca, onde se valoriza um bocadinho mais os vinhos, etc. E os outros produtores têm que pôr os ovos em várias cestas, porque quem já faz muito vinho tem que ter vinho para vários tipos de mercado, não é? Não só para as grandes superfícies, como para a exportação, como para o canal Horeca, não é? Então, em grandes números, neste momento, quantidade em litros produz a região e no fundo, essa quantidade, mais ou menos, quanto é que é convertida em denominação de origem Beira Interior e indicação geográfica a terras da Beira? Pronto, esse é que é o grande caminho que nós temos que fazer e estamos a fazer e felizmente, ano após ano, temos vindo a tentar fazer, porque a região produz 20, 22, 23 milhões de litros de vinho por ano, que é muita produção, mas, portanto, nós vendemos 5 milhões de garrafas da região, entre DOCs e regionais, etc. E, portanto, temos aqui uma zona para crescer imensa, não é? Temos aqui uma grande margem de crescimento. Rodolfo, e deixa-me aproveitar. Neste momento parece pouco, com os números que acabas de dizer, mas eu acho que as pessoas também têm que saber de onde é que partimos. Se calhar há 10 anos atrás, exatamente. O número de garrafas era vendido, se calhar não dava em 10% disso. Não, um pouco mais, eram coisas muito pequenas e, portanto, nós temos vindo a crescer. Felizmente, por exemplo, o ano passado e o ano que foi, as vendas de vinho dos selos, que é por aí que a gente mede um bocadinho como é que isto está, cresceram 5,1%. Num ano como o ano passado foi extraordinário. Mas pronto, aí temos duas realidades. Quem é que nos sustentou um bocadinho isso? Os operadores que estão na exportação, os operadores que estão nas grandes superfícies. Obviamente que os operadores que estavam só no Horeca foram os que mais sentiram este embate da pandemia, mas as coisas estão animadas e agora, e o que eu noto é que nós, por exemplo, este ano difícil como fizemos uma ação de promoção, por exemplo, no Brasil, em outubro, e aquilo não estava propriamente muito famoso lá, e tivemos operadores a ir à feira, temos as 2 feiras de Lisboa, toda a gente foi, temos a Provine, que eu espero que se concretize este ano, e iremos com
um número recorde de produtores, vamos com 10 produtores, nunca fomos com tantos. Isso mostra a vitalidade da região e que os produtores estão empenhados em crescer e em andar para a frente. Agora, temos ainda um longo caminho a fazer, mas o caminho vai-se caminhando, não é? Isso mesmo, sem dúvida. A região está aqui subdividida em 3, não é? É uma região muito extensa, porque ela parte do norte do Alentejo e vai até à fronteira com a região do Douro. Portanto, temos a Cova da Beira, lá em baixo, que será as terras mais quentes. Sim, exatamente. E depois temos Castelo Rodrigo e Pinhel, que no fundo são onde está, e corrijo-me se estiver errado, onde está a grande produção de vinhos Sim, neste momento nós tínhamos tradicionalmente 3 polos de produção, que era Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, e depois na Cova da Beira, concretamente, os concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão. Portanto, neste conjunto estariam 90% e muitos por cento da produção da região. Isso mantém-se, obviamente que a zona de Pinhel é onde tem mais produção, Figueira e depois a Cova da Beira, e depois no IG Terras da Beira. Portanto, nós temos neste momento produtores em territórios que há uns anos eram um pouco, onde era pouco suscetível de produtores. Por exemplo, temos produtores na Sertã, em Proença Nova, em Vila Velha do Ródão, em Penamacor, que não são propriamente os sítios que as pessoas à primeira vista diziam que eram sítios e com resultados muito bons, e portanto mostra que aos poucos as pessoas vão investindo na região. Agora, e depois há esta diferença grande, porque, vamos lá ver, a denominação de origem Beira Interior surge da aglutinação, da junção de 3 sub-regiões, Castelo Rodrigo, Cova da Beira e Pinhel. E, obviamente, os terroirs, que nós costumamos dizer, os solos, a altitude, as castas, etc., há sempre aqui alguma diferenciação, bastante acentuada, nomeadamente entre a Cova da Beira e as outras duas, o que acaba por ser normal. A Cova da Beira, por exemplo, tem algumas castas, como a Tinta Amarela, etc., que está que há muito no Alentejo, que faz ali fronteira. Temos algumas castas que se identificam mais com o Dão e que estão também em Pinhel, e outras mais a norte, com Figueira de Castelo Rodrigo e o Douro. E eu costumo dizer que nós estamos no meio de 3 regiões fantásticas e, portanto, no meio está a virtude e, portanto, no meio destas 3 grandes regiões aparecemos nós e vivemos um bocadinho o melhor destas 3 regiões. Queria perguntar, em termos percentuais, o que é que os IGs, portanto, os vinhos regionais, representam em relação aos selos que vocês certificam como denominação de origem Beira Interior? Se é 20, se é 50? São cerca de 20 a 25%, não mais. Porque normalmente o produtor que aparece quer fazer DOC. Obviamente que aqui alguns até queriam fazer DOC, mas não estão dentro da denominação. Por exemplo, um produtor que esteja em Vila Velha do Ródão ou em Proença Nova, mesmo que queira fazer DOC, atualmente os estatutos não o permitem. Tanto que nós temos essa ideia, ou concretamente, de a médio prazo tentar perceber se não fará sentido criar uma nova sub-região a sul da Gardunha, portanto, naquela parte do chamado Campo Albicastrense, aquela parte do Castelo Branco, etc., porque é uma zona completamente diferente e que eu acho que desta diversidade toda é que também a região cresce, e é importante que as coisas vão evoluindo. Por exemplo, nós notamos muito, eu quando vim para cá, as vindimas eram muito difíceis, eram sempre a chover, e esta coisa das alterações climáticas está cá. E hoje em dia, tu sabes, e como tens vinhos cá, já fizeste, não sei ao certo, mas se calhar umas 5 ou 6 ou 7 vindimas, por aí, vais percebendo que os anos cada vez, um ano ou outro, este ano choveu um bocadinho, mas depois parou, mas os anos cada vez são mais quentes, e portanto aqui nisto a região até ganhou alguma coisa com isso, porque consegue colher as uvas sempre com condições de temperatura e etc, não é? Queria-te perguntar 2 coisas, e voltamos aqui um bocadinho à vinha. Mais ou menos que área de vinha existe plantada na região
e quais são as castas rainhas, no fundo, que representam melhor o encepamento nas vinhas? Bom, as vinhas nós temos, passa um bocadinho dos 15.000 hectares de vinha. Dentro disto, depois as castas, portanto, nas brancas, a casta mais importante em termos de encepamento é a Síria, e depois é o Fontecal, que é a nossa casta mais típica, que só existe na beira interior, e que nós acarinhamos muito, e que estamos a fazer um esforço para que mais produtores consigam plantar. Isto às vezes não é fácil, porque depois o viveiro não tem aquelas, mesmo que queiras plantar, às vezes o viveiro não tem aquelas variedades, etc. É preciso fazer-se um trabalho quase com 2 anos de antecedência para se arranjar as varas e depois enxertar, fazer os enxertos prontos, etc. Mas está-se a recuperar. E nas tintas temos aqui duas realidades. Temos a nossa casta de tinta mais emblemática, que é o Rufete. Foi uma casta que há uns 10 ou 15 anos atrás passou por um mau período, porque, como tu sabes, é uma casta que dá vinhos com pouca cor, muito abertos. Mais delgados. Exatamente, e portanto, não aqueles vinhos muito estruturados, etc. E portanto, na altura era o contrário, era aquela onda do Parker, não é? Que era muito álcool, muita concentração, muito tudo. Hoje em dia, felizmente, as coisas estão a mudar e já se começa outra vez a ir para esse caminho desses vinhos mais finos, mais elegantes, menos alcoólicos, etc, etc. E portanto, o Rufete é uma casta muito importante. Depois temos também um encepamento muito forte, nomeadamente de tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga Nacional, a par depois de castas como eu disse, com algumas influências aqui de algumas regiões, como o Jaén, como o Alforcheiro, uma trincadeira lá embaixo na Cova da Beira, etc. Portanto, diria, de um modo geral, são as castas mais representativas da nossa região. Ficando aqui nas vinhas, portanto, vocês são a região onde mais viticultores existe com agricultura biológica certificada. Como é que isto começou? Ou seja, quem são os primeiros? Porque isto, no momento, o que eu sinto no momento na região é que realmente todos os produtores seguem este caminho de iniciarem ou continuarem nesta certificação de vinhos biológicos, porque realmente é a melhor região, portanto é uma região muito propensa a esse tipo de produção, pela altitude, pelas condições mais secas, pela influência continental. Mas como é que isto... As próprias geadas do inverno, que ajudam a matar muita ácaros, etc., muita bicharada, como costumamos dizer. É assim, isto começou de uma forma... Primeiro também há que realçar aqui o papel das associações de viticultores, nomeadamente a Apinho, a Apizezer, aqui mais a sul. São associações aqui grandes na região e que dão um apoio fantástico aos nossos viticultores e mostrar-lhes um bocadinho esse caminho. Eu diria que dos produtores privados o que deu o pontapé de saída para os vinhos biológicos foi a Quinta do Cardo, no caso, e pronto, e a Quinta do Cardo é uma bandeira da região, como há outras, mas é seguramente das que há mais tempo na região, é associada a vinhos de qualidade, e começou esse caminho, e depois os outros foram seguindo esse caminho também. Porque depois é o próprio movimento do mundo, quer dizer, hoje em dia, e posso dizer, por exemplo, nós temos neste momento a correr um estudo com os colegas das outras regiões que temos aqui na região centro, o Dão, a Bairrada, o Tejo e Lisboa, que apesar de tudo Lisboa pertence à CCDR Centro, em termos de projetos, e portanto, temos uma relação fantástica com estas 4 regiões. Estamos a fazer também um projeto de sustentabilidade destas regiões. E um bocadinho, não custa nada a admitir, um bocadinho ver da experiência que os nossos colegas do Alentejo fizeram no programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, porque, como tu bem sabes, que andas muito na exportação, cada vez mais um vinho biológico ou um vinho vindo de um terreno, de uma zona de sustentabilidade, tem portas abertas em muitos mercados e vice-versa, não é? E muitos mercados já fecham portas a determinados vinhos. E portanto, nós temos aí uma margem de crescimento enorme, tanto nessa
situação dos vinhos biológicos, que eu creio que cada vez mais, por exemplo, neste momento temos para aí uma dúzia de produtores a fazer vinho biológico na região e a tendência é para crescer. Como tu sabes, não é só querer fazer vinho biológico, é preciso ter a conversão, demora, salvo erro, 5 anos, a parte das vinhas, e depois é preciso o outro processo todo. E, portanto, isto leva ao seu tempo, mas a curto prazo isto tem tudo para crescer. Sim, eu devo dizer que vinho biológico não é só uvas biológicas. É uvas biológicas e, no fundo, um modo de produção na adega também biológico, em que há bastantes limitações em termos biológicos, em termos de práticas, que, no fundo, tornam estes vinhos realmente especiais e diferenciadores. Também já falámos, mas gostava de aqui pôr números. O que é que representa a exportação nas vendas globais da região da Beira Interior? Neste momento, não sei os números agora assim, mas dir-te-ia que andamos ali nos 22% a 25% dos vinhos que produzimos são para exportação. Temos alguns operadores, inclusive, que vendem 100% do vinho para exportação, o que para nós é ótimo, que não fazem concorrência aos outros aqui e são mais valias que entram, porque é vinho da região que vai para fora. Mas eu estou muito animado e se esta coisa da pandemia nos deixar, eu estou muito confiante que nós no próximo ano vamos crescer bastante. E quando digo bastante, digo pelo menos 2 dígitos, porque sinto nos produtores, sinto nos operadores, e como sabes eu conheço-os muito bem e tento acompanhar toda a gente da melhor forma possível e sei que há aqui grandes apostas em muitos mercados e, portanto, temos tudo para nos próximos anos as coisas nos sorrirem, digamos assim. E queria-te fazer aqui uma última pergunta, que entretanto foste respondendo, é a tua forma de estar e no fundo é a tua visão, que é como é que tu vês o futuro da região, onde é que queres que ela chegue, onde é que queres que ela vá, o que tens planeado? Eu gostava que a região, e tenho esse objetivo, pelo menos enquanto tiver a confiança aqui dos nossos associados para fazer este trabalho, ou para ajudar a fazer este trabalho, porque este trabalho não é meu, este trabalho é sobretudo dos nossos associados e da equipa que eu tenho aqui comigo e toda a gente que, muitas vezes, o nosso trabalho é um bocadinho mais de juntar as coisas, ir ouvindo as diferentes sensibilidades, que nem sempre é fácil, e tentar levar o barco para o rumo certo. E eu gostava e tenho esse objetivo, que a gente dentro de 10 anos venda aí pelo menos 15 milhões de garrafas de vinho da região, porque eu acho que isso é perfeitamente razoável. Pode parecer uma coisa demasiado ambiciosa, mas eu creio que não. Até porque, mais uma vez, nós hoje sentimos, porque hoje em dia temos aqui já operadores de grande dimensão que se associaram há muito pouco tempo à região e que vão seguramente ajudar a alavancar, sobretudo, esta questão da exportação, porque lá está, sentem como tu sentiste, acho eu que sentiste este desafio, e eu também fui um bocadinho culpado nisso e em boa hora, porque tentei puxar para cá, porque acreditava não era só por ser cá, porque eu sabia que as coisas tinham tudo para correr bem aqui, e tanto que estão a correr que eu noto que ano após ano estás cada vez mais entusiasmado e isso é muito importante para nós. Não, eu sinto também que a região tem um potencial enorme e está a transformar esse potencial, portanto, em números e tem-se visto, porque realmente estamos a viver uns tempos agora no tema do vinho em que as pessoas procuram vinhos menos alcoólicos, vinhos mais elegantes, vinhos com maior potencial de envelhecimento, com mais acidez, e a região da Beira Interior entrega tudo isto, para além de a possibilidade de uma grande parte desses vinhos serem produzidos em modo mais sustentável, portanto em modo até biológico, e eu acho que com estas características e no fundo com o caminho que a região tem vindo a tomar, eu penso que esse teu objetivo
não é lunático, mas é bastante real e talvez atingível. Temos que pedalar, porque a concorrência é feroz, não só a concorrência das outras regiões em Portugal, mas a concorrência também das regiões lá fora. Naturalmente que sim. Mas nós temos, no fundo, castas muito especiais, castas muito bem adaptadas, castas que, no fundo, transformam e levam o terroir da região dentro da garrafa. Ou seja, tem tudo para dar certo. Exatamente, estou completamente de acordo contigo, porque uma coisa é o que nós queremos, outra coisa é o embate com a realidade e nem sempre é fácil. Agora, eu também, e tu também andas muito por fora e sabes perfeitamente que as pessoas às vezes cá ficam um bocadinho chocadas com isso, mas tu estiveres a falar com um cliente na China, ele não sabe onde é Portugal. E não é preciso ir à China, mas aos Estados Unidos acontece o mesmo. E até era fácil, porque era logo ali o primeiro paísito que aparecesse na Europa, aqui mais abaixo, éramos logo nós, e portanto, essa coisa das regiões lá fora não tem a importância que as pessoas dão no território nacional. E hoje em dia, mesmo no território nacional, o paradigma da beira interior mudou completamente, e portanto, hoje a região é associada a vinhos de qualidade, a vinhos biológicos, vinhos mais sustentáveis, vinhos frescos, vinhos com capacidade de envelhecimento, tanto que grandes enólogos que temos aqui na região vieram para cá por algum motivo, não foi só por carolice. Isto é um negócio e tem que ser sustentável e tem que dar dinheiro, e tu gostas muito de trabalhar cá, mas se as coisas não decorrerem bem, pegas e vais para outras paragens, e portanto isso estás cá, e outros que estão cá é porque sentem que as coisas estão a correr, e agora é um trabalho que todos, os produtores, as cooperativas, os mais pequenos, os maiores, etc., temos que fazer em prol de um objetivo comum. E quanto mais promovermos os nossos vinhos e quanto mais vinhos nós conseguimos vender lá fora, não é só a Casca Wines que vende, é a região que vende, e é uma porta que se vai abrindo também para os outros, e isso é muito importante. E temos aqui já agora, e agora falando aqui mais dos produtores que têm adegas cá, um projeto que é importante, que é a Rota dos Vinhos da Beira Interior, que nasceu há 2 anos, a seguir levou com a pandemia em cima, portanto a rota foi criada em dezembro de 2019, em 2020 veio a pandemia, mas nós aqui também somos rígidos, e eu há tempos estive aqui a ver, nós a palavra resiliência já aqui tínhamos em 2019, ali num texto que ali temos, e quando cá vieres há de ler que já lá está desde 2019. Portanto, nós aqui sempre fomos habituados a ter dificuldades, as coisas a custarem a fazer mais, mas eu creio que este projeto da Rota dos Vinhos está a dar os passos certos. Temos já 10 municípios connosco, temos as aldeias históricas de Portugal, que também é um património espetacular para as pessoas virem cá. Isso das poucas coisas que a pandemia teve, que não teve nada de benéfico, mas alguma coisa que trouxe aqui foi que as pessoas conheceram que Portugal não é só sol e praia, tem outras coisas, e nomeadamente aqui no interior tem muitas coisas, muita potencialidade, e hoje em dia posso dizer que há muitos turismos, turismos de habitação, etc., casas nas aldeias históricas, etc., que estão a investir a reconstruir essas casas, porque as taxas de ocupação são cada vez maiores, e isso também nos ajuda aqui a fixar pessoas, que esse aqui, sobretudo aqui no interior, é o nosso principal problema, é criar empregos qualificados para as pessoas, porque os jovens podem gostar de estar cá, mas se não tiverem trabalho qualificado, que é que lhes adiantou andar a estudar e depois não têm oportunidades? E hoje em dia temos que fazer isso, como temos agora que lutar unhas e dentes para termos o 5G aqui em toda a região, porque isso são as novas autoestradas, não é? E, portanto, quem não tiver aí está um bocadinho fora, e temos que fazer, aqui a parte política tem que fazer o seu papel, e seguramente fará, para batermos o pé, porque nós temos que, não é pedir nada a ninguém, é exigir o que temos direito. Eu, em nota de resumo, diria que, em relação às rotas da Beira Interior, o vinho é cultura, e ligá-lo a uma rota
é sempre bom, até porque traz mais pessoas para a região. E um bocadinho mais atrás falaste, e muito bem, quem produz na beira interior deveria ter, e terá certamente uma atitude de que quantos mais na beira interior estivermos, mais vinho da beira interior vai ser vendido e em mais sítios todos vamos estar. A união faz a força, já se diz há muitos anos, e acho que a beira interior está a ganhar muito com isso, porque realmente há muitos novos operadores e há muita gente de sangue fresco com boa atitude já plantados na beira interior. E é curioso que agora estavas a falar, estava-me a lembrar que nós conhecemos pessoalmente, precisamente, numa rota que houve num programa de televisão e que vieste cá, e a partir desse momento que nos conhecemos, em boa hora se fez esse programa, já agora, porque pronto, e passados uns anos estamos aqui e tu já estás aqui como uma pessoa que não tens um pé, já tens os dois cá na região, e pronto, e nós ficamos muito satisfeitos que haja estes projetos como o teu e outros que cada vez que vêm para cá são um balão de oxigênio aqui para a região e ajudam-nos e dão-nos muito ânimo, também precisamos disso. Todos nos ajudamos. Rodolfo, muito obrigado mais uma vez. É sempre muito bom estar à conversa contigo. Aí desse lado, muito obrigado também e não se esqueçam, saúde. Até breve. Obrigado, um abraço.